Olá a todos, meu nome é Maria Júlia e vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que é um estudo comparativo dos usos e manutenção do Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek de Brasília e o Central Park de Nova York. Bem, começando então, é importante frisar o quanto que os parques ajudam e melhoram a qualidade de vida das pessoas numa cidade, criando ilhas de conforto climático e tem um papel fundamental na vida social, cultural, na saúde e na economia de uma cidade. Por isso a importância de estudá-los e preservá-los. O objetivo dessa pesquisa foi estudar ambos os parques, o Dona Sara Kubitschek quanto o Central Park, da forma como eles foram formados e mantidos, analisar as suas características individuais e traçar estratégias a partir dessas análises do Central Park para o melhor aproveitamento do Parque Dona Sara Kubitschek. A metodologia foi feita em três partes, então o levantamento bibliográfico dos documentos, das plantas antigas e história dos parques, o levantamento dos dados existentes e a comparação de todos esses dados levantados para entender os principais pontos que diferenciam os dois parques. O Parque da Cidade de Brasília, então, ele foi um parque construído em 1978, com o projeto paisagístico de Roberto Burle Marx, Haruyoshi Ono e José Tabacal, em uma área de 420 hectares que foi definida a partir dos anos 70 pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo, já que no projeto de Lúcio Costa esse parque seria separado em duas áreas, né? Então o departamento juntou as duas áreas formando 420 hectares. O parque ele possui um desenho modernista justamente pelos traços abstratos de Burle Marx e também pelo tanto de atividades que foram implementadas no parque para que os visitantes tenham ações, né? Tenham coisas para fazer no parque. Ele é separado em diversas zonas, 5 zonas, na verdade: esportiva, cultural, zona do parque, zona da feira e zona administrativa. E a sua manutenção mais recente foi feita pelo um plano de uso e ocupação do parque que foi escrito em 2001, mas decretado somente em 2017, que fez toda uma análise do que já havia sido construído, o que faltava ser construído de acordo com o projeto, o que já estava em desuso, o que precisava de manutenção, e assim traçou planos para fazer essa manutenção e preservação do parque. O Central Park de Nova York, então, ele foi um projeto paisagístico por Frederick Law Olmsted e Calvert Vals, que ocorreu cerca de 120 anos antes do Parque da Cidade, em 1858. E ao contrário do Parque da Cidade, o Central Park não estava previsto no plano urbanístico dos comissionários. Então, na verdade, esse plano possuía pouquíssima área verde para a cidade e houve uma comissão de planejamento e saúde que determinou que as cidades industriais precisavam de áreas verdes que seriam respiros para a cidade. Então, em 1853, Nova York adquiriu cerca de 320 hectares para a construção do parque. O parque ele possui uma manutenção, principalmente nos seus primeiros anos, muito bem detalhada, de 1857 até 1934, com relatórios anuais falando tudo o que foi construído, o que faltava ser construído, todos os eventos que aconteceram no parque, entre outros relatórios, como chuva, os animais, as plantas que existiam lá. Porém, a cidade de Nova York passou por uma crise monetária muito grande que deixou o parque sem verba para manutenção ali nos anos 50, 60. Essa imagem é dos anos 60, onde a gente pode ver a falta de manutenção do parque. E em 1980, uma organização público-privada sem fins lucrativos foi criada para ajudar a cuidar do parque, que é o Central Park Conservancy, onde milionários, empresas, filantropos ajudavam a juntar dinheiro para cuidar do parque. E atualmente, a pesquisa mais atual que a gente tem é de 2011, em que comprovava diversos números sobre a satisfação do parque. A conclusão, então, que a gente tem entre as duas diferenças dos parques é como a formação deles foi feita de forma diferente, existe um sentimento de nacionalismo diferente entre os dois. Então, o Central Park, ele precisou ter um momento de luta ali para conseguir esses terrenos, para conseguir criar o parque. Já o Parque da Cidade de Brasília já existia desde o planejamento, então já tem esse pertencimento desde o início da cidade.
A documentação, então, podemos ver que o Central Park teve uma documentação muito mais apurada em contraste ao Parque da Cidade, em que a gente possui pouquíssimas pesquisas, pouquíssimas documentações sobre ele. As funções dele são bem diferentes, enquanto o Central Park ele é extremamente contemplativo, as pessoas vão pelo parque para contemplar o parque, ao contrário do Parque da Cidade, em que ele é muito mais voltado para atividades físicas. A gente possui mais de 115 equipamentos para atividades físicas no parque, então as pessoas vão para o parque justamente para aproveitar dessas atividades físicas e não para conhecer e contemplar o parque. E a última conclusão tomada foi a questão do refúgio da cidade. Então, o Central Park ele está numa cidade que ela é completamente fechada, com pouquíssimas áreas verdes, então ele é um dos únicos locais para refúgio da cidade. Enquanto o Parque da Cidade, Brasília é uma cidade jardim, então a gente possui diversos locais de respiro, diversos locais de refúgio da cidade, fazendo com que o Parque da Cidade não seja a principal maneira da gente ter o contato com a natureza. Por isso que tem essa grande diferença dos usos. Por fim, gostaria de deixar aberto o convite para outros pesquisadores continuarem essa pesquisa e agradecer a atenção de todos.